fazendo chanfanha, procurando erva para dar a fulano, para quem não procura, folha da cana, para dar o anjo, São Gabriel. Pega na água, na neve, no pano, na avenida e no granito. Eu que te benço, deixa que te cure. Em nome de Deus, da Virgem Maria, amém. Eu lhe benzo com as três pessoas da Santíssima Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, acompanhando as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Teus quebrantes que pegassem no teu comeu, no teu bebeu, no teu dormir, na tua simpatia, no teu serviço, nos teus negócios, na joeda que carrega nas tuas mãos, na tua casa, no teu quarto dormido, no teu trabalho, no espaço de tua vida. Dela seja afastado e levado ao mundo da espiritualidade, que assim seja, meu Pai. Um pige rabis que queira rabichar, ele te matar com guspe e jejum e a cinza do lau. Já comi, já bebi, já fui às ondas do mar, já estás aqui? As benzedeiras são mulheres presentes na comunidade que recebem um conhecimento transmitido por outra benzedeira, né? Então, as benzedeiras sempre têm uma mestra, né? Sempre tem alguma outra mulher, que pode ser a avó, uma tia, uma vizinha, que transmitiu para ela o saber, né? O conhecimento para trabalhar, para ser uma benzedeira. Essas são as rainhas da comunidade. É impressionante. Toda a comunidade tinha pelo menos uma benzedeira marcante. Aquela que detinha muita sabedoria, ou que era muito religiosa, que era muito de fé, assim, né? Trabalhava muito com a fé. Toda a comunidade tinha uma. E geralmente elas faziam muitos trabalhos. Além de fazer benzeduras, orientações, elas eram parteiras também. Tudo que eu sei, agradeço a minha mãe. A costurar, a benzer, tudo. Naquele tempo a gente não trabalhava, né? Em casa, tudo que a mãe fazia, a gente aprendia a fazer. Eu comecei, eu era moça, sabe? Eu era uma moça minha. E a minha mãe era benzedeira. Minha mãe era benzedeira, o meu avô era benzedeiro, tudo benzedeiro. Aí eles me chamavam. Aí eu estava vendo a minha mãe também vendo ali, mas eu era moça, queria dançar, né? Minha mãe chegava todo mundo aqui para minha mãe benzer. Aí eu sempre aprendia, de mal olhado eu aprendi. Eu ia numa velhinha, até tem foto dela ali, a tia Benta, era benzedeira daqui da Barra da Lagoa, da ilha. Ela atendia várias pessoas e ela dizia assim, eu era pequena, eu ia benzer as crianças da minha vizinha na casa dela. Ela dizia assim, quando eu morrer, tu vai ficar no meu lugar. E eu era criança, eu falava assim, mas não sei fazer o que a tia Benta faz. Ela dizia, mas tu vai fazer. E o tempo foi passando. Depois eu comecei a benzer. A minha primeira benzedura foi de arca caída. A arca caída é onde eu vim aqui, que inflama, a gente machuca, pega a criança, aí veja, eu puxo debaixo do braço e sai do lugar onde eu vinha ficar dolorido. A benzedura é um dom que Deus deu, porque tanta pessoa que vem com mau jeito, que não pode se virar, não pode andar, a gente benze, fica bom. Existem mentores espirituais, existem benzeduras que são feitas, existem curas, né, num plano mais sutil que são feitas, além da questão mente, cérebro, emoção, né, e acontece assim, né, às vezes no consultório, às vezes na minha casa, às vezes na barca, conversando, né, eu sinto a presença do mentor e faço uma oração ali. Aí como foi um dia, eu fui à fonte, lá na cachoeira, encontrei a Sinha Chica, ela já morreu, ela tinha um netinho, ela ainda brincar, minha filha, vem me benzer o meu neto. Ó, Sinha Chica, eu benzo, mas você não conta pra ninguém que eu benzi, porque senão depois eu embaixo tudo lá pra eu benzer. Eu sou solteira, como é que eu vou benzer? Eu dizia assim pra ela, né?
Aí eu benzi o menino mandar 3 vezes, o menino ficou bonzinho. Ficou bom, aí os outros perguntaram ela. O netinho ficou, ficou, quem benziu muito bem é a Isa. A Isa da Marta benziu muito bem. Depois, quando eu tinha uns 18 anos, 20, aí ela disse, essa senhora faleceu. Eu fui na casa dela visitar, que ela estava na cama, ruimzinha, velhinha, e ela não falava, olhava assim, bem sério para mim. E quando eu cheguei em casa, antes de eu chegar em casa de ter visitado ela, disseram que ela tinha falecido. Aí o tempo passou, nasceu uma bisneta dela, ou um bisneto, eu não lembro bem. E me chamaram, a criança começou a chorar muito, me chamaram para benzer de arca caída, que achavam que era a única benzedura que eu sabia. E eu cheguei na casa da neta dela, ela aí disse que eu recebi um espírito, uma entidade, falou língua estrangeira, tudo, eu não lembro. Eu não sei o que se passou comigo. E daí eu comecei a benzer a benzedura dela. Aí como o tempo foi passando, fui benzendo, benzei as pessoas começaram a ter fé. Me lembrei agora que tem inclusive um trecho bíblico, né, que diz que Jesus diz assim, ó, a tua fé te curou. Então ele não se coloca enquanto aquele que cura, né? Então a fé cura. Então quando eu acredito nisso, que um paciente que vai procurar uma benzedeira, um psicólogo, um médico, não importa qual profissional que ele vai, ou a pessoa que ele vai procurar, se ele acreditar que aquilo vai funcionar na vida dele, não que isso seja uma garantia de 100%, mas já é um meio caminho andado. O que eu aprendi com a minha mãe não fazia milagre. A pessoa vem com fé, cura. Mas não é milagre que a gente faz. Às vezes a pessoa vem aqui com aquela fé. E se a pessoa vier, vou ver se sai de uma solimbense, vou ver se melhora. Pode não melhorar, que já vem sem com pouca fé. Se você vai ao médico e toma um remédio sem fé, não vai fazer bem. Mas se você for no médico e não tem fé que esse remédio vai me curar, você fica curada mesmo. Bom ter fé mesmo no nosso coração. Muitas vezes eu fui lá, porque eu era meio moleque quando era pequeno, destroncava um pé, tudo ia lá nela. Aí ela pegava um novelo de linha, uma agulha, e respondia assim, o que é que eu coso? Com o nome de Deus, de São Virtuoso. Se é rendido, eu coso. Se não é, eu descoso. Com o nome de Deus, de Ave Maria, São Virtuoso. Então eu chegava lá, praticamente com a perna mancando e saía pulando, porque às vezes tinha que curar a alma. Então a benzedeira era uma pessoa que curava a alma. A minha mãe tinha muita reza, eu já rezava muita reza, mas eu só aprendi 4. Foi a de maulhado, e a de cobreiro, e a de calor de figo, e de zebra e de zague. Pessoas que estão doentes, pessoas que querem pegar emprego, pessoas que não estão bem no casamento, ou mais por doença. Eu que quero pegar um emprego, também eu faço oração, as pessoas às que colocam. A oração tem força, né, querida? Então, as pessoas pegam às vezes um emprego. Vem cá, meu senhor, eu queria trabalhar, atrás benzo a carteira de identidade, benzo a carteira de trabalho, benzo o carro, benzo o animal, se eu preciso, tudo. Os problemas das pessoas sempre são os outros, nunca ela, né? As pessoas sofrem porque o marido faz isso, porque o filho é assim, porque o trabalho é de um jeito, porque eu acho que o sofrimento maior da nossa humanidade hoje é o medo, né? É o medo de ser feliz. As pessoas acreditam que não conseguem ser felizes, porque tamanha é a desordem e a infelicidade da humanidade, então como eu vou me permitir ser feliz? Hoje a gente não tem muito espaço socialmente para terem sucesso, né? A gente está vivendo um momento social que diz que as pessoas têm que ser competitivas, para isso elas têm que ser competentes ao máximo, elas têm que ter milhares de cursos, elas têm que ser pessoas de sucesso. Isso está desde a educação infantil até a educação superior. Quer ver se chama, quer ver se diz, quer ver se chama, quer ver se diz, quer tirar para uma olhada invejada e pensado. Se estiver na comida, se estiver no teu trabalho, no teu serviço, no teu andar, no teu dormir, no teu amor. Quando nós temos justiça, que leva esse mal para as ondas do mar sagrado, que não vejo o galo cantar, creme em cruz, São João e vizinho. Na capela do São João está dizendo a missa de tomar o pito, mas teu corpo empenhado há muito tempo. O Senhor Jesus Cristo representa no altar, o teu corpo está sagrado no meio sarado, preveja de Maria, preveja. Eu que te benzo, Deus te cura. Eu que te benzo, Deus te cura. Jesus em ti, Jesus perto de ti. Então Jesus por ti, nada seja contra ti. Eu
pessoa tem um olho grande, botou um olho grande quem acredita, né? Como se fosse inveja, assim. É, isso é inveja. Mas existe. 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 Isso como existe. Isso existe mais que atrasa muita pessoa. Pode crer. Eu sou responsável também pela minha vida, né? Porque quando eu deposito só no outro a responsabilidade de me curar e de fazer algo por mim, eu posso também em algum momento acreditar que outras pessoas também têm o poder de me causarem algum dano, né? Sem que eu tenha nenhum compromisso com esse processo. A gente vê que a benzedura, ela faz parte de um conjunto de conhecimentos das pessoas, da humanidade, e que ajudam muito elas a fugirem do medo, assim, do receio das coisas sobrenaturais, essas coisas assim, né? A benzedeira da ilha, ela é uma benzedeira que lida com forças, vamos dizer assim, sobrenaturais, né? Como a bruxa, que são forças que não tão distantes como lendas, mas que estão presentes. Estou falando contemporaneamente a minha pesquisa anos 80, né? Que estão presentes com grande força na comunidade, ao ponto de estarem presentes não só nas relações cosmológicas e cósmicas, mas também nas relações sociais. Então, a presença da bruxa nas relações sociais da comunidade digamos assim, marca uma diferença, um diferencial na própria figura da benzedeira. Então, é uma figura que também está dentro desse conjunto de relações com o mundo bruxólico, vamos dizer assim, né? Então, acho que a presença da bruxa, ela marca uma diferença nas benzedeiras da ilha e do litoral catarinense, porque é um imaginário que percorre um pouco todo o litoral catarinense, né? A bruxa, hoje a gente ninguém mais nem fala nisso, mas antigamente, no tempo que eu me criei, existia, porque perto da minha casa, na casa da minha mãe, tinha uma senhora que todos os filhos dela nasciam e morriam. 2 meses, 3 meses, entrevadinho assim. Aí tinha uma senhora lá no inglês que benzia. Eu conhecia essa senhora, eu era guria, mas fui mais a minha mãe, ela benzia. Aí a minha mãe ensinou essa senhora a levar a criança lá. Ela chegou lá, ela disse que ela estava embruxada. Ela disse, o que é que eu vou fazer? Ela ensinou. Arruma a semente da mostarda preta, arma um caixote, um meaquê, que você não sabe o que é, mas muita gente não sabe. Meaquê é que a gente, um caixote assim, era 4 caixotinhos daquele para encher um saco de farinha. Então, bota a semente da mostarda preta, uma velinha acesa, uma luz, e arma com a marapuca, bota um negocinho. Aí a bruxa entra, primeiro ela apaga a luz para juntar a semente da mostarda preta. E a pessoa fica com a fofa na mão e a outra luz, escondida. Quando a luz apagar, as fofas assim da luz, pega a bruxa. E essa senhora pegou, era a sogra dela. Com a estrela de Salomão, o signo de Salomão. E eu te benzo com a vela benta na sexta-feira da paixão. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Salta o demônio pro inferno que esta alma não é tua. Tosca, marosca, rabo de rosca, aguilhão nos teus pés e freio na tua boca. Por cima do telhado, São Pedro, São Paulo e São Fontista. Dentro da casa, São João Batista. Bruxa, tatarabruxa, não me entres nesta casa, nem nesta comarca toda. Por todos os santos dos santos. Amém. As crianças embruxadas, quando as crianças estão assim muito doentes, magrinhas, muito vizinhas, vem cá atrás para benzer, aí eu benzo e mando elas botar 3 dentes ligados debaixo do travesseiro. Ó, se aparecer gente lá, você já saca a pinga de ai, você não diz nada, ainda onde vem um aqui, você não diz nada. É a bruxa que aborrece as crianças. Eu pesquisei as narrativas de bruxas, né, sobre bruxas e embruxamentos nas comunidades do entorno da Lagoa da Conceição. E a bruxa, ela aparece como uma personagem dessas narrativas, né, potencialmente qualquer mulher da comunidade, das comunidades, poderia ser uma bruxa, poderia se tornar uma bruxa, né? Então tem uma questão muito forte de transformação, de metamorfose nas narrativas de bruxas. Então são mulheres que involuntariamente, inconscientemente, se transformam
em bruxas, né? E praticam embruxamento. Uma moça muito bonita numa comunidade, ela tinha que se cuidar muito. Porque as outras que invejavam, a inveja é a pior das coisas, né? As outras que invejavam acabavam arranjando uma fofoca. Começava a falar mal dela, aquela tão bonita assim, né? Tão, às vezes, extrovertida demais. Ela na hora era marcada como diferente. E esse diferente acabava levando ela para que não deve ser normal, deve ser bruxa. Então, quando elas ganhavam apelido de bruxa, as pessoas se afastavam dela. Ela não conseguia amizade, não conseguia namorado, embora fosse muito bonita. A bruxa chupa no céu da boca. E aí a gente olha, o céu da boca tá cheio de mordidinha. E a criança não dorme, vai ficando magrinha e mata mesmo. É que a bruxa chupa. Tem bruxa, existe bruxa. Até diz, isso aí, não sei, que a pessoa que é bruxa não sabe, mas tem. Quem são os alvos ou as vítimas dessas bruxas, dessas mulheres bruxas? São, em primeiro lugar, crianças, bebês, principalmente, né, que aparecem com uma série de sintomas que indicariam que estão embruxados, ou pescadores, né, que são atacados não pessoalmente, mas têm o seu espaço de trabalho ocupado e transformado a partir da ação dessas bruxas. Mas a gente sabia simpatia para pegar bruxa. Elas faziam, minha mãe, quando nós éramos pequenos, comprava uma panela de barro lá no centro, tem aquela panela de barro, e emburcava. E aí a bruxa vinha pedir um pedaço de sabão, ou vinha pedir alguma coisa. Aí a mãe dizia assim, então é essa que está embruxando a minha criança. Aí a criança melhorava. Diz o pessoal antigo que a bruxa gostava muito de andar a cavalo. E aí nas cocheiras do cavalo dos meus filhos, volta e meia, tem que saber como é que a criança, o cavalo está com uma trança aqui. É um trabalho para a gente soltar. Mas a gente sabe que isso não existe nada disso. Bruxas, na verdade, eram as Wiccas que faziam o culto à natureza, agradecendo por tudo que foi colhido numa lavoura, ou pela fertilidade das pessoas, dos animais, né? Que é uma coisa muito interessante. Esse culto à natureza, o agradecimento aos deuses, enfim, a deusa ou aos deuses pela fertilidade, que isso é uma coisa muito antiga, né? Tanto as narrativas de bruxas, quanto a própria forma como eles falam nessa figura, né, da mulher benzedeira, são formas de falar de poder feminino, né? Poder feminino que contrasta com o que eu percebi como sendo uma autoridade masculina. A mulher era um produto do homem, o homem tratava ela como fosse dele, o dono da mulher, por isso que existe todo esse movimento, a libertação da mulher, né? E até as histórias da bruxa tem tudo a ver com isso também. A mulher começou a ter poder, começou a desafiar os homens, começou a ocupar os espaços dela. Eu até diria que as bruxas da ilha foi a primeira forma de libertação da mulher açoriana. Porque ela começou a transformar em bruxa, começou a provocar os homens começaram a ter medo dela e começaram a respeitar. Se todas as mulheres da comunidade podem eventualmente se transformar em bruxas, nem todas as mulheres são benzedeiras, né? Só algumas são benzedeiras, sendo que há várias especialidades de benzedeira, de benzeção, né? E há benzedeiras que eles chamavam mais fortes ou mais, não fracas, mas aquelas que trabalham com problemas mais cotidianos, até aquelas que são capazes de desfazer o embruxamento, que seriam as benzedeiras mais poderosas. Elas são bem queridas pela comunidade benzedeira. O pessoal sabia que ela era benzedeira, sabia que ela praticava o bem e com isso passou a ser pessoas bem queridas da comunidade. E a benzedeira, então, são as mulheres que podem combater, desfazer o embruxamento, né? Então, por exemplo, todo instrumento de pesca que vai para o mar, ele é benzido, né? Inclusive o barco, a canoa, a rede, a tarrafa, e são benzidos pelas benzedeiras. Elas constroem uma proteção de várias coisas em relação a vários tipos de malefícios que podem acontecer com os pescadores, entre eles
a ação das bruxas. E é bem interessante, porque as benzedeiras eram muito populares, os benzedores não tanto. Mas tinha benzedores aqui na ilha, como o tio Adão, que só quando se falava do tio Adão as pessoas se benziam. Era de um poder extraordinário, não tem uma explicação. Esse homem, eles levavam gente louca, acorrentada, completamente desesperada, ele só olhava a pessoa voltava ao normal, desencantava daquilo. No poder, só no olhar, imagina. Eu ouvi falar de figuras masculinas que tinham conhecimentos também. Então, por exemplo, eu conheci, não diretamente, mas através de pessoas que me contaram, né, no canto dos Araçás, elas falavam de um bruxo. Só que não era um bruxo como as bruxas, né? Era um homem curador. Era um curador que usava ervas, usava chás, usava garrafadas para curar pessoas da comunidade. E eles me disseram que ele conhecia inclusive cura para picada de cobra, que era um problema que atingia muito as comunidades. Eu benzo na calada, um pouco diferente, então eu posso estar aqui conversando contigo e te benzendo para ajudar na nossa entrevista aqui tudo. Então a gente pediu o bem da pessoa, rezar, fazer a conexão com Deus e pedir o bem. Então eu benzo assim. Quando eu era menino eu conheci um benzedor, seu Alcides. Eu tinha muita verruga nas mãos, mas era um verrugódromo. Eu era pequenininho e ele viu e me chamou e disse, quer tirar isso? Disse, claro, né? Eu vivia com a mão escondida com aquilo. E como era quaresma, tem umas coisas assim, muito curiosas. Como é quaresma, nós vamos fazer o seguinte, tu vai na minha casa, de manhã, antes do sol nascer, olha, eu era menino, sexta-feira, primeira, sexta-feira, segunda, essa sexta-feira seria sexta-feira santa. A terceira sexta-feira seria a sexta-feira santa. Aí eu fui na casa dele, ele mal abriu a porta, assim, pode ir. Ele disse. Na segunda sexta-feira, ele nem abriu a porta, pode ir. Dessa sexta-feira para sexta-feira santa, cadê verruga? Não, nem marca, não ficou nada. Só tinha uma regra, eu não podia mais voltar na casa dele. Verruga é uma entidade geralmente causada por vírus, que é muito difícil de tratar, e a gente vê que benzeduras costumam resolver. E qual é a interação que existe entre isso, né? É uma coisa que a ciência talvez não consiga estudar porque ela não tem um modelo adequado, mas geralmente quando você fortalece, digamos, o teu sistema imunológico, tu consegue te livrar de doenças tipo doenças virais. Tipo vírus, por exemplo, verruga é um tipo de doença viral. Então eu estou te dando uma explicação, tentando ser lógico dentro da metodologia que a gente aprende, mas realmente eu não sei como que funciona, mas são casos que eu troco, arca caída, verruga, doenças de pele assim que são difíceis de cicatrizar, muitas vezes a benzedura ajuda a resolver o assunto. Eu corto sapo, sapão, bicho de toda a nação, corta a perna, corta a boca, coração, cortado seja do corpo dessa criatura. Eu corto sapo, cobo, lobo, fogo brabo, corta a cabeça, corta o rabo, capalha diário o pó da guia, corta cobreiro com o nome de Deus e da Virgem Maria. Portanto, a gente fica doente, fica fraca, porque enfraquece o lado espiritual e o material, então o corpo não resiste. Mas se o lado espiritual está bem, resiste a outra doença material. Hoje, se estivesse no posto de saúde uma benzideira e um médico, eu ia primeiro na benzideira para depois ir no médico. Até para me proteger um pouco, tá? Nem tudo são para os médicos, como nem tudo também é para nós, né? Tem gente que procura médico, mas não fica bom, me procuro. Porque, por exemplo, o cobreiro, o médico não sabe o que é um cobreiro. Hoje, os médicos já sabem o que é uma erisipela, porque a erisipela nunca vem sozinha. Vem a zipla, a erisipela e o erisipelão. Que o erisipelão é aquela que dá aquelas boias como queimadura e ali rebenta, torna-se tudo em feridas. É onde rebenta a perna toda.
Eu sempre, enquanto trabalhava em unidade, eu sempre procurava incentivar que as pessoas mantivessem suas práticas de atenção à saúde, principalmente quando o problema que ela trazia era um problema que a gente não conseguia definir o que era, né? Então, e a gente via que o cuidado através da benzedura era muito eficaz. Então, eu sempre tive com as benzedeiras uma relação de troca. E quando se estabelece essa relação de troca em que você não exerce o, entre aspas, poder de ser médico e sabe que a atenção à saúde geralmente é melhor feita quando todos os parceiros que atuam nisso atuam junto, né? Digamos, em concordância. Então eu recebia paciente das benzedeiras que quando diziam isso não é para mim, e muitas vezes eu encaminhava para a benzedeira aquilo que eu dizia, isso também não é para mim, porque provavelmente ela vai resolver melhor. E na verdade hoje qualquer pessoa pode benzer. Qualquer pessoa benzer. Benzer o que é? É tu pedir o bem para a pessoa, resmungar, sussurrar, sem saber o que está dizendo. Tu pode chegar para uma pessoa e começar a sussurrar. Aquilo ali ajuda a gente a se curar já. Então é a medicina das palavras. E era associada com a medicina das plantas medicinais também. Se a pessoa está ruim para dormir, eu mando tomar chazinho de hortelã, que é muito bom para dormir, para dor de cabeça, e é calmante. A erva cidreira, só que a erva cidreira e a melissa pode baixar a pressão, e hortelã não. O hortelã a pressão continua, não aumenta nem diminui. De mau jeito, eu penso com agulha e um paninho verde. E quando é de cobreiro é com uma faca. E quando é de quebrante é com uma arruda ou um alecrim ou uma folhinha de laranja, de guiné. O benzedor, ele é mais, entre aspas, holístico do que o profissional que é formado no dogma que nós somos formados, que não é do entender o todo, mas sim da parcela. Quando a gente pensa sistemicamente, a gente não pensa em fragmentos, né? A gente vai pensar em integralidade, ou seja, existe uma interconexão, existe uma interdependência entre as partes. Então o todo, ele é uma conexão, uma interconexão, é mais do que uma conexão, ele é uma interconexão. E se a gente for levar essa visão para o ser humano, a gente vai ver o ser humano na sua integralidade. Se a gente for levar essa visão para a saúde, a gente vai pensar numa relação saúde-doença que ultrapassa os limites de um consultório médico, que vai permitir aí uma visão mais integralizada, em equipes multidisciplinares, interdisciplinares, e que, para além dessas equipes, vai considerar também o saber popular. E o bom é que a gente participava da cura. Tu estava junto lá, tu estava sentindo, ela botando a mão na tua cabeça, pegando o crucifixo, reservando o crucifixo, pegando a planta, te benzendo, vira para trás que eu quero te benzer para trás, mal olhado. E a diferença entre o benzedor, que ele não é dogmatizado, ele recebe como um dom isso, diferente do profissional de saúde, que é dogmatizado e ideologizado. Não para entender que aquele cara que está ali é um ser como ele. Não. Eu sou um cara que sei, eu sou o técnico. Essa é a minha posição e vocês por ali. E o benzedor não, ele faz parte da população. Nós fazemos parte da população, mas somos diferentes. Quando eu olho esse paciente dentro de uma visão sistêmica, eu vou considerar que esse paciente, ele tem autonomia sobre o processo dele, ele conhece e ele sabe o que ele está sentindo, ele acredita em algumas coisas, ele vai se comprometer com o tratamento dele, ele é autônomo dentro do processo dele. E eu vou estabelecer uma relação não assimétrica, uma relação simétrica mesmo. Quando eu falo de simetria, estou falando de olho no olho, de respeito ao saber do outro, de poder ouvir o que esse outro está sentindo. Para a comunidade, a benzedeira tem um valor incrível. Para nós era como fosse um médico, como fosse uma pessoa que estivesse conectado com Deus. Até porque o padre aparecia muito pouco aqui. O padre aparecia muito pouco. E o padre tinha esse poder meio autoritário. Eu sou eu. E a benzedeira não, era simplicidade, ele tinha igualdade com a gente, respeitava ela em igualdade. E o padre não, o padre era a pessoa respeitada. Então tu vê que é uma ligação com a coisa da fé, do superior, né? Ela é só um veículo, porque ela
trabalha essa coisa da fé é uma pessoa que tem muita força da crença, né? E então ela é só um veículo, né? Ela não tem esse poder, que o poder é porque ela invoca os espíritos, a Deus, a Jesus, Nossa Senhora, enfim. Eu nasci católica, mas eu sou espírita. A minha religião é católica, mas eu não falo nenhuma delas. Eu gosto de todas elas, eu adoro. Eu tenho um livro morado contando os crentes, eu adoro os crentes, eu rezo. O Deus é um só, minha filha. Deus é um só. Eu fiz tudo na católica. Batizei, me casei, batizei meus filhos, fizeram a primeira comunhão. Eu fiz boda de 25 anos de casada na igreja. Vou à igreja, à missa quando eu posso. Sou do apostolado da oração, mas a minha religião é espírita. Fui uma estudante, uma buscadora, né, de respostas, e encontrei muitas respostas em várias religiões diferentes, né? Eu preciso estar conectada com uma espiritualidade, né? Espiritualidade se diz algo divino, né? Isso não tem... A religião é o religar desse ser material com a divindade, né? Então, já estive na Umbanda, já estive no kardecismo, né? Atualmente, por conta do meu contexto e assim, por conta dos encontros da vida, eu tenho frequentado a Igreja Católica. Eu peço a Deus, porque quando Deus não quer, os santos não roubam. Eu peço a Deus, me concentro muito, porque se Deus não quiser, aquilo não acontece. Elas fazem esse trabalho todo, mas não cobram. Não se cobra isso. Esse é um poder divino. As pessoas então ficam, por agradecimento, acabam doando coisas e tal. Mas não é uma coisa assim, nossa, eu faço a benzedura por R$10. Isso não existe, né? Eu, por acaso, nunca cobrei. A gente aprende de graça, ganha de graça, não se pode cobrar. São vários momentos, assim, né? Até o tempo que eu tinha consultório, hoje eu não tenho mais consultório, mas eu nem chamo de consultório, eu chamo do meu espaço, né, de atendimento. Para custear aquele espaço, eu sempre deixei uma caixinha, né, ali onde as pessoas poderiam depositar aquilo que, como eu atendia muitos pacientes dentro da psicologia, então muitos pagavam o valor de consulta, né? Outros não pagavam nada, se me perguntavam, eu dizia, olha, né, se não me perguntava, era aquilo e tal. Eu não cobro nada. Mas as pessoas me dão um sabonete, me dão uma toalha de banho, eu não quero, mas a pessoa me dá, eu não vou dizer que não pego. Vocês estão dando, eu faço isso com amor e vocês estão me dando com amor. Gente, quando eu sentendo dela, então, ela aí vem cá, eles perguntam, quanto eu não cobro nada, vocês dão o que vocês quiserem, eu não cobro. Agora, os ricos é que dão, né? Gente rica é que dá. E uma das coisas da benzedeira muito legal, que ela dizia assim, ó, não agradece. Se agradecer, a benzedura e o remédio não faz efeito. Então, vê a vontade que elas tinham da gente segurar. Então, uma coisa que saía do coração delas. Então, não podia nem agradecer. Porque hoje em dia já quase não se encontra. Uma pessoa de primeira era os curandeiros, eram as benzedeiras, né? Hoje quase não se encontra. Eu ainda estou aqui, tenho 97 anos. Mas quantas que já foram na minha frente? Com o correr nesses últimos 30 anos, eu tenho percebido que as benzedeiras, elas têm ficado mais velhas e quase não têm repassado conhecimento para pessoas mais jovens. Então a gente vê uma diminuição do número de pessoas que benzem. Mas eu ainda vejo uma procura por benzedura e muitas vezes as pessoas dizerem que determinadas situações de atenção à saúde das pessoas, é melhor as pessoas benzerem do que procurarem um médico. Porque uma vez eu passei que eu sabia rezar de sol, de dor de dente e de afogado. Como eu passei, eu tive esquecimento da reza e não fez o efeito. Então eu acho que o que Deus dá, nós temos que dar para os outros, benzendo, fazendo a cura nos outros, não se cobra onde estão. Mas não se pode jogar assim também,
o que Deus deu para os outros. Tem pessoas que benzem bem baixinho, já benzem alto, a pessoa para ler. Né? Porque a pessoa não vai assim, eu vou lá na sua casa para saber que não é benzer. Vai ficar sentada para me benzendo. Não, tem que vir muitas vezes, porque é difícil aprender numa hora só, né? Não existe uma prática que dure ao longo do tempo sem acompanhar os processos de mudança, né? E a gente sabe que nenhuma comunidade é totalmente isolada, sempre houve trocas, né? Vou te dar um exemplo, né? Costuma-se dizer, porque a benzedeira é típica da cultura açoriana. Mas que, por exemplo, eu recebi relatos de algumas benzedeiras que eram afro-brasileiras, que eram negras, né? E que tinham um grande poder curativo e um grande poder para desfazer embruxamento, né? E elas traziam o quê? Elas traziam uma tradição africana, né, aprendida, que se transmitiu lá, veio da África, se transmitiu, né, na senzala, vamos dizer assim, na experiência da própria escravidão, né, se manteve, se transformando a partir da inclusão de elementos do catolicismo, enfim, do catolicismo popular principalmente, mas que continuaram exercendo essas atividades. Para mim, só a pessoa muito espiritual pode benzer. Se não for isso aí, para mim a reza não tem valor. Então, a espiritualidade, se eu for, mesmo na sociedade moderna, que fica uma pessoa que tem um oratório, que tem um santo, ou mesmo que tenha um Buda, ali, mas que tem toda a espiritualidade com relação à cultura deles, eu acho que essa pessoa está pronta para benzer. Falar de amor é falar em qualquer religião da compaixão, do bem dizer, do cuidado com o outro, né? E quando você cuida do outro com amor e com esse respeito e nos ensinamentos pretéritos desses grandes mestres e seres que nós tivemos no nosso planeta, seja Buda, seja Cristo, né? Seja Chico Xavier, qual é o problema, né? Eu acho que o que vai definir se ela é ou não a benzedeira é, primeiro, a sua autodefinição e como ela é reconhecida pelo grupo em torno dela, né? Então, se há um reconhecimento de que ali temos uma benzedeira, ela continua sendo uma benzedeira. É a autoridade cultural, vamos dizer assim, que vai defini-la, e não a autoridade do antropólogo, do jornalista ou do Ministério da Saúde, né? Penso eu que a benzedura ela não morre, porque uma mãe quando diz eu te amo para o filho, isso é um bem dizer, né? Benzedura vem do bem dizer, do latim. Então, bem dizer algo a alguém é benzer. Quando você diz algo bom, algo positivo para alguém, você está benzendo ela, você está enchendo ela de uma energia positiva, de uma energia do bem. As benzedeiras de hoje, mais modernas, estão pegando essas informações de tudo que tem para se curar. E juntando a parte mais científica com o saber popular. Então, a benzedeira do futuro vai ser essa. O casamento do saber científico com o saber popular. Mostrando que o saber popular não tem razão de tudo e o científico não tem razão de tudo. E a razão está nesse juntamento. Santa Bárbara se vestiu, São Jerônimo se casou, seu Boduma caminhou, Nosso Senhor perguntou, onde vai a Santa Bárbara? Vou correr cachorro voado que anda nisso seu amado. Não me mate panembinho, nem bracinho de mim. Ela ia caminhando por detrás daquela cela com a sua capa amarela, que lhe deu foi Madalena. Madalena ia descalço, vestidinho de bruel, foi a receber a chaga do divino Manuel. Manuel vai te curar que tu tens uma chaga grande, como de Catarina, Joana lhe deu a mão. Quem souber essa oração tem que ser 7 anos, um canalha, a porta do paraíso aberto para quem está parado, se pequena que eu puder entrar.